Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias para poder eu estudar, eu aprender, eu me comprometi a gravar todos os dias para vocês. A gente fazer aqui juntos um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, o que a gente está fazendo aqui na Terra. Mas para que a gente possa se situar um pouquinho aqui também, entender como o mundo espiritual nos afeta e como a gente interfere nas coisas que nos acontecem, tem que estudar também essas realidades do mundo espiritual. É por isso que hoje eu vou vir aqui compartilhar com vocês mais um texto do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Essa é a apostila da FEB, Federação Espírita Brasileira, para a gente estudar os efeitos mediúnicos, como acontece a interferência dos espíritos na nossa vida. E não se enganem, tem uma questão no livro dos espíritos, fala assim, os espíritos influenciam muito na vida de vocês, na nossa vida? Kardec perguntando para os espíritos. Aí a resposta assustadora, praticamente eles as governam. Se a gente não está sendo orientado por espíritos nobres, espíritos superiores, a gente está sendo orientado por espíritos mais animalizados, mais materializados, mas eles interferem na nossa vida o tempo inteiro. Como? Processo mental, eles se conectam à nossa mente. Não tem aquele negócio, por exemplo, o espírito está mediunizado, que as pessoas falam de incorporado. Não é que a gente sai do nosso corpo e o espírito toma o nosso corpo, não. Não, o processo é todo mental. O perispírito do espírito comunicante entra em contato com o nosso perispírito e assim se dá uma comunicação mental. Quando a pessoa perde a consciência completamente, é porque o espírito tomou a consciência da mente da pessoa, dominou a mente da pessoa. Mas no nosso corpo só habita o nosso espírito. Mas aqui, então, nós vamos estudar hoje um pouquinho isso. O capítulo é o programa 1, módulo 2, tema 3, ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica, que vai estar explicando como ocorre esse fenômeno da comunicação mediúnica. E não se assustem, os espíritos comunicam com a gente o tempo inteiro. Quem nunca teve aquela intuição e depois falou, por que eu não ouvi minha intuição? Ou que bom, minha intuição nunca falha. Pois é, isso são nossos amigos espirituais se comunicando com a gente. Todos somos médiuns em maior ou menor grau. E a intuição é o principal mecanismo de mediunidade que a gente tem aqui na face da Terra. O objetivo da mediunidade não é fazer atrações, eventos para poder provar a existência dos espíritos. Os espíritos estão nem aí para fazer que a gente acredite neles. Eles querem sim que a gente acredite na realidade da vida espiritual, para que a gente deseje abrir mão de algumas coisas no momento presente, para que a gente conquiste a vida eterna, como já dizia Jesus, meu reino não é desse mundo, mas eles não têm interesse nenhum de provar que eles existem para a gente. É igual Deus, a gente acha que está fazendo um favor para Deus de acreditar nele, Deus vai continuar sendo Deus, independente do que aconteça. Deus é a água, nós somos os peixes. A água existe sem os peixes, mas os peixes morrem fora da água. Nós estamos em Deus. E nós precisamos dele. Se a gente acredita nele ou não, não faz a menor diferença. Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar nos amando da mesma forma. E assim são os espíritos. A gente acreditando neles ou não, eles vão continuar atuando na nossa vida. O que acontece quando a gente tem um conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente procura desenvolver essa mediunidade com Jesus, não é para ter manifestação de efeito físico, é para que a gente eduque a nossa mediunidade, para que a gente atraia para perto de nós espíritos melhores, para que a gente se eleve moralmente, para que as nossas companhias sejam melhores. Porque acompanhados nós estamos o tempo inteiro. E aí aquela pergunta que não quer calar, até quando eu vou no banheiro tem um espírito me acompanhando? Tem. Nos momentos mais íntimos sempre tem espíritos. E, por exemplo, nos momentos íntimos e onde nós somos levianos, por exemplo, uma pessoa, um ato sexual, quando ela é feita dentro de uma comunhão, dentro de uma união, de um relacionamento, onde existe amor, afeto, carinho, onde existe a troca entre os parceiros, os espíritos costumam respeitar. Agora, quando, por exemplo, as pessoas se entregam ao sexo só pela libertinagem, pelo prazer carnal, desconhecido, somente para atender a instintos, vários espíritos participam do ato sexual, espíritos inferiores, né?
participam do ato sexual e se alimentam das energias emanadas pelo ato. Então, são as nossas intenções, os nossos sentimentos que nos protegem. E eles estão conosco o tempo inteiro, nós não temos privacidade. Tem uma multidão que nos assiste. A gente pode enganar o mundo inteiro, o mundo físico, mas as nossas companhias espirituais e o pessoal que participa das reuniões mediúnicas comenta que não raro tá lá alguém tentando evangelizar o espírito obsessor para poder auxiliá-lo. Falou assim, você posa de santo, eu sei tudo que você faz, você é assim, assim, assado. Então, assim, não dá para esconder deles, não tem uma multidão que nos assiste. E nós estamos acompanhados o tempo inteiro. Então, para entender como é a influência deles sobre a gente, às vezes nós estamos mediunizados e nem sabemos. A gente faz coisas que a gente não gostaria, que a gente vai se arrepender depois, uma discussão, uma palavra que não gostaria de falar, um gesto impensado, essas coisas que não são nossas, um pensamento que não é nosso, é influência direta dos espíritos. Então, vamos entender aqui como ocorre a comunicação entre eles e nós. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que, em sua criação, há dois elementos gerais e distintos. A, o princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal, cosmos ou matéria cósmica primitiva, está em A Gênese, e que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. Então, é a matéria. O nosso corpo físico é a parte material. O perispírito também é matéria, só que é uma matéria vibrando em outra dimensão. B, o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com E minúsculo. Só passa a ser espírito com E maiúsculo quando se individualiza, já é um ser pensante, nós, seres humanos. Mas, por exemplo, o cachorro é um espírito também, né? Uma planta é um espírito também, é um ser, é uma aura, mas não é uma individualidade, que dá origem aos seres inteligentes, como a espécie humana. Então, por exemplo, o espírito é mental, é pensamento, é uma consciência, ele não tem forma. Então, a gente tem no universo, em Deus, tem a matéria e tem a parte da consciência, a parte da mente. Como entender que o nosso cérebro, como é que é o processo do pensamento? É impulso elétrico, não tem forma. O pensamento, ele caminha no neurônio, ele toma a forma da célula que tá conduzindo ele. Ele mesmo, por si só, é pura energia, canalizada e concentrada dentro daquela forma, mas é um impulso elétrico. Para que ocorra evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessário a união dos dois elementos gerais, matéria e espírito, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito. O espírito está aqui preso a matéria, está preso o espírito, ele não tem forma, o que dá forma ao espírito é a matéria. A matéria é o laço que prende o espírito. E é o instrumento de que o espírito, se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito precisa dos corpos, seja do perispírito, no mundo espiritual, seja do corpo físico, aqui no mundo físico, para ele poder evoluir, para ele poder aperfeiçoar, e também ele exerce a sua ação. Nós somos guiados, se a gente se permitir, a gente é guiado pelo nosso eu superior. Ele vai falar assim, às vezes, aos olhos do mundo, o que a gente está fazendo não faz sentido nenhum para as pessoas, em termos de resultados, mas para nós aquilo ali faz todo sentido. E a gente continua fazendo, a gente motivado por uma paixão, por um fogo, que a gente não sabe explicar de onde vem. É o nosso espírito, é a nossa essência. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Nos conectar à nossa essência, nos conectar ao nosso eu superior, para que ele nos guie e nos governe. Porque se a gente for escutar o nosso espírito, a gente vai se desviar de vários atalhos que levam à dor e sofrimento. Agora, quando a gente se desvia dos propósitos do nosso espírito, depois a gente tem que fazer o caminho de volta, corrigindo todos os erros que a gente cometeu nesse caminho de desviar do bem de Deus. Em se tratando do ser humano ou espírito, entendido como a individualização do espírito que agora já é com E maiúsculo, princípio inteligente, após sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a gente passa pelo estágio mineral, pela planta, pelo animal, e vai evoluindo até chegar ao estágio
humano, e após o humano a gente vai passar para o estágio de anjos, e por aí vai. A evolução é constante. Todos nós passamos por todas as consciências. É só pegar um embrião. Um embrião humano, por exemplo, antes de ter a forma do humano, ele passa pela forma de um ovo, parece um girino, que é um organismo aquático, depois ele tem as perninhas, tem os bracinhos, ele vai pegando a forma, todas as formas evolutivas que já existiram e vai se diferenciando e continuando além do que já foi. Então, o processo evolutivo, a gente passa por ele o tempo inteiro. Não é assim, agora nós somos a espécie humana e toda a nossa ancestralidade ficou para trás. Não, a gente só chegou aonde chegou graças a toda a bagagem que a gente tem. E ela é constantemente nos lembrada. Depois vocês pesquisem aí a foto dos estágios da embriologia, como é que é o feto humano. Tem hora que ele parece um girino, que é um animal aquático. A vida começou aonde? Na água. Depois ela foi para a terra, como animal, seres. Então, assim, o nosso estágio evolutivo está presente em nós o tempo inteiro. Após falou, em se tratando do ser humano, o espírito, entendido como individualização do espírito, após sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito. Então, o perispírito atua na mente que atua no corpo físico. Eu penso em estender a mão, eu estendo a mão. Quem está mandando, na verdade, é a minha mente, que, na verdade, ela está exercendo uma vontade do meu perispírito, que, por sua vez, está exercendo a vontade do espírito, a fim de produzir toda sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos, por exemplo, fluido, uma água é um fluido, o perispírito é matéria, mas é fluido. A água é matéria, H2O, mas é fluido. Não é matéria sólida. Então, a comunicação dos espíritos é tudo fluido. É essa matéria que não é sólida, que não é densa. Do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. É como se houvesse uma ligação entre os dois, mente a mente. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Então, vamos lá. Extensão do campo de integração magnética. Nossa energia, né? O que é magnetismo? É afinidade. Então, primeiro tem que ter afinidade para ter esse circuito mediúnico. Como? Pessoas afins. A gente tem o pensamento elevado, a gente vai atrair espíritos elevados. Se a gente tem um pensamento muito mundano, a gente vai atrair espíritos mundanos. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai para perto de nós. Somos nós que determinamos a qualidade das companhias que estão ao nosso redor. Sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. Sempre tem que ter afinidade. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade de apelo do espírito comunicante e uma vontade de resposta do receptor, do médium, respectivamente no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Tem que sempre ter a concordância do médium. Não existe essa história de falar que o espírito baixou no médium sem o consentimento dele. Sempre tem o consentimento do médium, às vezes é inconsciente. Mas para ter uma comunicação, para ter uma mediunização, a gente sempre tem que consentir. Interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir, são construídos a partir de matéria cósmica primitiva, ou seja, parte da matéria. Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida. André Luiz esclarece a respeito. Aqui está em Evolução em Dois Mundos. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção. Fluido, gente, mecânica de fluido. A água expande, ela tem a lei da pressão, movendo-se entre si quando retidos por um agente de contenção. Imagina a água, se você colocar a água dentro de um copo, ela vai ter a forma de um copo. Se você colocar a água dentro de um jarro, ela vai ter a forma de um jarro.
ela vai ter a forma do recipiente. Ou separando-se quando entregues a si mesmo. Quando não tem nada que o segure, ele se expande. Por exemplo, a gente tem muita água na atmosfera, mas a gente não consegue ver, porque está tudo expandido. Então, a umidade da atmosfera é a água, só que ela não tem forma. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, outrora chamados de fluidos imponderáveis, tidos como agente dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que sua presença seja percebida por meio de sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. Então, o espírito comunicante vem e nos envolve, nos abraça, para que a gente possa sentir a energia dele. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo de comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, sofrimentos de fome, frio, sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar. Espírito superior tem muito menos influência da matéria. Então, não sente fome, não sente frio, não sente desejos de toda sorte. Agora, esses espíritos mais materializados, mais densos, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Desencarnando, tirando a influência da carne. Todos os dias a gente tira um pouquinho a influência da carne, se assim a gente permitir. Quando a gente morre, a gente desencarna, a gente tira a influência da carne. Esses espíritos muito apegados às coisas materiais, eles desencarnam e eles continuam tendo as mesmas sensações de fome, frio, calor, que tinha aqui na Terra. Só que eles não podem, por exemplo, se alimentar. Se eles estão num lugar frio, eles não têm como sair daquele ambiente, dependendo da natureza do espírito, como ele chegou no mundo espiritual. Mas os espíritos nobres, eles já têm muito pouca influência da carne. Eles já, por exemplo, o ar, ele tem 70% do que a gente precisa para sobreviver, vem pelo ar, é o prana. Então, eles já conseguem ter essa matéria mais sutil para poder se energizarem, para poder se alimentarem, entre aspas. Então, durante toda a comunicação mediúnica, os espíritos ficam com o braço perto, estão tocando o nosso perispírito, nos abraçando, para que a gente possa perceber a presença dele. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual. Por enquanto, ele só está nos envolvendo, agora já tem a conexão do perispírito, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, na hora que o médium, se ele não quiser, ele corta a ligação na hora. Por isso que fala assim, se tem se a pessoa baixa o santo nela, se ela é incorporada, é porque ela permitiu. Ela permitiu sempre. E essa questão assim da aproximação do espírito comunicante com o espírito, com os médiuns, a gente acha que é só para médium menos elevado. Chico Xavier, que era um dos maiores médiuns que já teve aqui na face da Terra, que ouvia os espíritos com muita clareza. No primeiro livro do André Luiz, ele fala que primeiro Emmanuel levou o André Luiz para se aproximar, para que o Chico acostumasse com a energia do André Luiz, conviveu com ele ali por um bom tempo, até que os dois começaram a escrever primeiro. Então, precisa ter essa sintonia para que a comunicação seja clara. Não é chegou, encostou, pronto, me comuniquei. Não. Primeiro, precisa ter afinidade. Segundo, precisa ter a sintonia. E terceiro, precisa ter a permissão do médium. Perispírito. O perispírito, definido como corpo fluido dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Está em Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, semimateriais ou semifluídicas. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito.
Então, depende dos mundos aqui na Terra. A Terra toda é umbral, todo mundo aqui é mais denso. A colônia mais evoluída que a gente tem notícia é nosso lar, mas existem várias colônias superiores a nosso lar aqui na Terra também. Vai saber como é que é a vida lá, imagino que deva ser incrível, mas existem outros mundos também que vibram em outra frequência vibratória. E quanto mais elevado for o espírito, mais etéreo ele é. Etéreo vem do éter, mais sutil ele é, menos denso, menos matéria. Conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Eu ouvi o pessoal falando lá na fraternidade que tem espírito, por exemplo, assim, que você acha que o espírito consegue ler, todos os espíritos conseguem ler nossos pensamentos? Não, tem muito espírito inferior que não consegue. Eles ficam nos cutucando, mandando energia, raizinho negativo, aquelas setinhas negativas, para que a gente exteriorize, para que a gente fale o que nos incomoda. E assim eles podem atuar na nossa vida. Mas não é todo espírito que consegue ler pensamento da gente, não. Tem que ter muito treino para isso. Espíritos das trevas conseguem ler pensamento também, mas não é qualquer espírito que consegue ler. Tem espírito lá que ele estava contando na fraternidade que ele é tão denso que ele não consegue atravessar a parede, porque a matéria dele é muito densa. Então, depende da materialização do espírito. Não conseguem volitar, não conseguem voar, coisa mais normal que tem, só espírito mais evoluído que consegue voar. Volitar, que é a palavra certa. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito. A gente está aqui encarnado, mas a gente está com o nosso perispírito aqui acoplado. Não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito é o ser sensível e inteligente que a recebe. A nossa consciência, o nosso ser pensante é o espírito. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso está em Obras Póstumas, primeira parte. Com base nessa e outras informações, o espírito Lamenais esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, espírito errante é quem está na erraticidade, quem não está encarnado. É o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Então, pode ser pelo perispírito ou pode ser pela alma. A alma é um elemento de ligação que só existe quando a gente está encarnado aqui na Terra. Depois que a gente desencarnar, nossa alma se desliga. Ela é um elo de ligação. Daí, a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Tem Obras Póstumas, primeira parte. Não, mentira, tem o Livro dos Médiuns, primeira parte. Então, espírito errante não significa espírito sem luz, não. Estar na erraticidade significa não estar encarnado no corpo físico. A interação perispírito estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental de ambos. Então, a mediunização, a incorporação, o santo que baixou em mim, é alguém tentando controlar sua mente. E cada médium desperta de um jeito. Não existe uma receita pronta de como a mediunidade vai se despertar, vai se manifestar. Cada um é único. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, tais como ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam para pô-lo em comunicação com os homens. Isso está em Obras Póstumas, primeira parte. Mente. Se os psiquiatras estudassem a mente humana com esse olhar espiritual, quantas doenças psiquiátricas não poderiam, assim, ter um tratamento mais assertivo, né?
Por exemplo, esse processo de escutar vozes, no mundo mais material, a esquizofrenia, esse processo de tentar controlar a mente da pessoa, gente, isso é muito cansativo, você tem que ficar vigiando sua mente o tempo inteiro. Eles perturbam, eles enchem o saco. A gente tem que educar. Quando a gente começa a ter consciência que o pensamento não é nosso, e às vezes eles querem que a gente pense coisas ruins, ficam mandando aqueles raizinhos lá de coisa ruim pra gente, para que a gente fale, para que a gente manifeste, tanto é que Jesus já falou, o que o homem, o que destrói o homem não é o que ele coloca para dentro da boca, mas o que sai da boca dele. Se a gente manifestar em voz alta aquilo que sai, desperta do pior de nós, eles vão estar infernizando a nossa vida e vai estar agindo. Então a gente tem que vigiar, orar e vigiar. Então, com o pensamento ruim na cabeça, sacode, vai pensar em outra coisa, coloca uma música, começa a cantar, vai ocupar a mente, vai ler um livro edificante, quer deixar espírito obsessor com raiva, entediado, toda vez que eles chegarem perto e começar a ter aquela crise de pensamento ruim, vai ler um livro edificante, vai ouvir uma palestra do mundo espiritual, coloca uma música de cunho espiritual, começa a ter esse conteúdo espiritual mais elevado o tempo inteiro, que aí a gente vai estar evangelizando eles também, eles ficam entediados e saem de perto. O que é isso? Elevação moral. A nossa vontade é sobrepor a vontade do outro que quer nos dominar. A gente só vai aceitar aquilo que a gente quer aceitar. Ninguém pode nos obrigar a fazer algo que a gente não quer, mas na maior parte das vezes a gente permite. E é por isso que vem a educação mediúnica, por isso que eu me comprometo a estudar aqui, por isso que existe um monte de gente na internet que compartilha estudos, por isso que o pessoal fala tanto, não é só na doutrina espírita, em todas as religiões, na reforma íntima, na evolução moral, na melhorar os pensamentos e os sentimentos, porque o único remédio que a gente tem aqui na Terra é elevação moral. É a única coisa que vai determinar se quem vai governar a nossa vida somos nós ou são os espíritos que estão por perto. E aqui na Terra tem muito espírito perdido. O mundo está muito desequilibrado, eles desencarnam e vão para outro lado com um completo desequilíbrio até serem resgatados. A gente não está muito pressionado aqui nesse momento da humanidade com a quantidade de espíritos desequilibrados. Então, a gente tem que ter essa ascendência moral, a gente tem que procurar se melhorar internamente. Perfeição, nós não vamos atingir, mas o que está ao nosso alcance já dá para a gente fazer. Estudar, diariamente, isso daqui, por exemplo, essa rotina de estudo diária, isso daqui é para eu aprender a ter conteúdo para poder ser um instrumento, mas também é uma maneira de evangelizar os espíritos que estão ao meu redor, é uma maneira de eu escolher o conteúdo que eu quero na minha mente e nos meus sentimentos, é uma maneira de eu exercer minha vontade para governar a minha mente. E é isso que a gente tem que fazer aqui na Terra. A gente tem que aprender a fortalecer a nossa vontade. Porque tudo é vontade. Na teosofia, eles têm 3 carros mestres, são 3 raios. No livro Domínios da Mediunidade, que fala que tudo aqui é raio, né? Raios são segmentos, são linhas de conhecimento, mas são 3 os grandes raios principais que o homem precisa alcançar para se sublimar, os 3 raios mais elevados. O primeiro é o amor, o segundo é a sabedoria e o terceiro é a vontade. Quando a gente faz mau uso da nossa vontade, a gente está fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio. E a vontade é algo tão sagrado que até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, vamos continuar aqui. Aí, assim, é necessário estudar a mente com esse viés espiritual. Já estão fazendo ressonância na cabeça dos médios, como é que eles estão em transe, tem vários estudos físicos, mas para quem é da área, dá para distinguir claramente o que é uma doença mental mesmo e o que é um caso espiritual. E grande maioria dos problemas mentais hoje são de cunho espiritual. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Hospital André Luiz, que é o hospital psiquiátrico que trabalha tanto as questões físicas quanto as questões espirituais. Lá eles já fazem esse discernimento. Eu acho que assim, a medicina vai arrumar para isso. Mente é a palavra que abrange o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo, está em Álvaro Cabral, Dicionário Técnico de Psicologia. Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido
nos permite operar. Então, é o campo da nossa consciência, do nosso espírito desperto, que a gente tem consciência aqui na Terra, na faixa evolutiva que a gente está e com o conhecimento que a gente adquiriu nessa em outras vidas, que nos permite operar, trabalhar, atuar, agir. A trabalhar não é só trabalhar, servir, não. Tudo que a gente faz aqui é um trabalho. Toda força que modifica o meio é um trabalho. Esse mesmo orientador espiritual, Emmanuel, utiliza a metáfora organizacional para dizer: comparamos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Então, são vários departamentos que a gente tem aqui na Terra, são várias áreas várias áreas na nossa mente, que já foram, inclusive, mapeadas, né? Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais que se combinam por meio dos mecanismos de associação, que, por sua vez, dependem da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estão mergulhados. Então, cada pensamento que a gente emite e recebe. Estou aqui, eu estou pensando, eu estou emitindo raios de pensamento, mas eu também estou recebendo raios de pensamento das pessoas que estão ao meu redor. Raio não, é onda, é vibração, é corrente elétrica. O pensamento ele vai em linha reta. Tanto é que pessoas assim, que recebem pressa no hospital curam muito mais rápido. Por quê? Porque o pensamento ele viaja numa velocidade muito mais rápida que a velocidade da luz. Mas ele precisa depende da afinidade e da associação. Que aí ele forma um corpo. Por exemplo, estou aqui, estou vibrando estudar essas coisas mediúnicas. Tem uma pessoa aqui na minha casa que, por exemplo, está sintonizado com outra coisa completamente diferente. O meu pensamento vai se juntar ao pensamento de outras pessoas que estão buscando estudar, e o pensamento da outra pessoa vai se juntar com pessoas que estão afins. São como se fosse frequências diferentes. Imagine ali o avião. Tem um avião que passa numa altitude, outro avião passa em outra. Igual a antena de televisão, o sinal de televisão que vai em sinal de rádio, televisão e internet que vai em várias faixas diferentes. Assim também é o pensamento. E a gente emite o pensamento, ele encontra a frequência vibratória correspondente ao nosso do nosso pensamento, e a gente forma um pensamento coletivo, uma egrégora, que a gente está inserido naquele meio. Então, a gente pode estar aqui presente em corpo físico, mas vibracionalmente a gente vai estar inserido naquela frequência, naquela faixa que a gente vibra, que a gente pensa, que a gente sente. É muito legal isso. Nós estamos aqui fisicamente, mas virtualmente nós escolheremos aonde a gente está. A gente pode estar lá nas nuvens, mas a gente também pode estar lá embaixo, nas trevas. O céu e o inferno não é um lugar físico, é um estado mental. E isso tem muita realidade quando você para pensar que os nossos pensamentos nos atraem para lugares afins. A gente está presente nos campos energéticos que tem semelhança com o que a gente pensa e sente. Nós estamos presentes, não fisicamente, mas em consciência. Por exemplo, o corpo físico aqui a gente tem uma identidade. O espírito, ele não tem forma. Ele tem consciência. Cada consciência está no livro dos espíritos. Cada consciência tem a sua individualidade, mas elas ocupam o mesmo lugar no espaço. Não existe essa individualização separado, compartimentado. A fulano é A, ele ocupa esse espaço, igual aqui na Terra, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O espírito não tem corpo, ele não tem forma, ele é mental, ele é pensamento, ele é energia. A luz, por exemplo, ela está presente em todos os momentos, ela pode se sobrepor. Vem uma luz daqui e uma luz daqui, as duas estão no mesmo espaço, e uma não está invadindo o espaço da outra, uma não está ocupando o espaço da outra. Assim é a consciência. Cada mente é uma fonte. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas,
quaisquer que sejam as características em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Evolução moral, evolução intelectual. É imprescindível que a gente faça isso aqui na Terra, até para a nossa qualidade de vida, para que a gente tenha paz de espírito, bem-estar. Essa está. Resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual e o médium, que estabelece a formação de um circuito no qual o espírito manifestante define uma vontade de apelo e o medianeiro uma vontade de resposta. Esse está Francisco Chico Xavier, Valdo Vieira, Mecanismos da Mediunidade. A comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral. Os espíritos podem ser mais evoluídos. Chegar aqui, a gente não tem conhecimento, a gente não vai conseguir interpretar o que os espíritos estão falando. Por isso que fala que às vezes é bom a gente esvaziar o nosso conteúdo, porque se a gente estiver cheio de ruído, pode vir um espírito mais elevado aqui do nosso lado, tentar falar alguma coisa, a gente não vai conseguir escutar. Porque o nosso conteúdo está muito poluído, a gente só escuta aquilo que está reverberando dentro da gente. Então, a comunicação mediúnica está subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral. Sobretudo, quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Então, a gente tem que ter afinidade com o espírito que está perto da gente, senão nós não vamos conseguir entender o que eles estão falando. E se a gente é assediado por algum espírito, é porque a gente está em afinidade com ele. Faça a reforma íntima, vê o que está dando margem para o espírito ter essa afinidade e recicle os seus valores, as suas atitudes, os seus pensamentos. Quando a gente fala assim, ai meu Deus do céu, estou sendo obsidiada, tem que dar um jeito no espírito. Aí a gente, por exemplo, lá na casa espírita, a gente até tira o obsessor, mas fala, se você não melhorar a sua conduta, vai aparecer mais 10. A gente vai socorrer o espírito, o obsessor, porque ele é um ser perdido. Ele precisa seguir a evolução dele também. Mas se você não quiser um espírito obsessor do seu lado, mude você. Não se faça de vítima achando que os obsessores são monstros que estão aqui nos perseguindo, não, porque a gente atrai para perto da gente. Se tem um espírito obsessor perto da gente, é porque a gente tem afinidade com ele. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar a resposta e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações, pode distorcer. A gente chama isso de animismo, que é colocar seu próprio conteúdo, o seu próprio processo, a sua forma de pensamento nas respostas do espírito. A gente interpreta de uma forma errada. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes. O espírito continua lá, do jeitinho que ele é. A gente não vai exercer influência nenhuma sobre ele. Mas a mensagem que ele está tentando nos passar é como igual aquela brincadeira do telefone sem fio, que é uma linha e no começo a pessoa solta uma frase, no final chega uma frase completamente diferente, que vai passando de um para o outro. Pois é isso que acontece. A mensagem vai sendo distorcida, mas a gente não exerce influência nenhuma sobre o espírito e o espírito nenhuma sobre a gente. Não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. As afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo apresentam esclarecedora dissertação mediúnica que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte: os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Não precisa da palavra. O nosso pensamento tem forma. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos conforme o adiantamento deles. O nosso pensamento tem vibração, tem cor, tem frequência. A gente precisa das palavras para se comunicar com uma linguagem, mas a verdadeira identidade do espírito está na sua vibração. E, por exemplo, se o amor vibrar alto, se a alegria vibrar alto, o medo vibra baixo. E os espíritos conseguem captar essa vibração. Já tem aqui na Terra, foto Kirlian,
que é um mecanismo que dá para tirar foto da aura. Aquilo ali está falando todos os seus sentimentos. Você não precisa saber o que exatamente da forma estruturada, mas está dando notícia do que você está pensando, do que você está sentindo, qual é a natureza dos seus sentimentos. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimento latente adormecido, de outras vidas, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno de comunicação se torna muito mais fácil para nós. Isso está em o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 19. Então, quanto mais conteúdo médium tem, mais fácil é para os espíritos interpretarem. Por exemplo, até uma palavra. Você vai falar, imagina um médium, um espírito chegar aqui e falar japonês comigo. Eu não vou entender uma palavra do que ele está falando. Não vou conseguir interpretar. Se eu tiver um conhecimento básico de uma outra língua, eu não vou conseguir entender a mensagem. É a mesma coisa. Se chegar um japonês para conversar aqui comigo agora, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, um falando para o outro, que eu não vou conseguir entender uma palavra do que ele está falando. É a mesma coisa do espírito quando chega e não tem esse conteúdo. A gente não tem o conteúdo para poder interpretar a mensagem deles. E como é que a gente adquire esse conteúdo? É estudando. Estudando, estudando. Tudo que tiver ao nosso alcance, estudando. Com o médium cuja inteligência atual anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Aí não é perispírito. Quando o médium já está com a mediunidade bem desenvolvida. Os espíritos que se comunicam, é nível de consciência, é mental. Graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. Isto quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto a forma e o colorido, o cunho que lhe é pessoal. Uma comunicação mediúnica sempre vai ter o cunho, palavras que o médium costuma usar mais, expressões, interjeições, a maneira como o médium se comunica, como ele fala, é dele. O conteúdo é dos espíritos, mas a forma é do médium. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Livro Mediunidade, Estudo e Prática, é um conhecimento mais denso, mas eu acho necessário a gente ter essa parte aqui também. Mais conteúdo, mais teoria, para que a gente possa entender como isso afeta a nossa vida. É isso, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Um beijo, um queijo, amo vocês.